por trás. Ou seja, eu preciso tratar esses dados e tratar esses dados com finalidades diferentes. Né? Quando eu vou fazer, eu coletei os dados, quando eu vou fazer uma PCN, eu coleto dados diferentes, eu preciso gerar relatórios diferentes e gerar também todo um sistema para permitir a tramitação desses processos. Já quem andou dando parecer em APCN, deu os pareceres online. Isso vai para a área técnica da CAPES, a área técnica da CAPES olha, está de acordo, dá um parecer técnico e libera para o coordenador de área no próprio sistema. O coordenador de área olha e distribui para os consultores ad hoc, que podem ir lá e fazer dar os seus pareceres online no sistema e volta, ele tem que homologar. Ou seja, tem uma série de passos aí que as informações não podem ser perdidas, de tramitação eletrônica, que antigamente era feita via carta ou via arquivo em PDF para os e-mails, que rodou todo na plataforma. Então, na hora que a gente coloca uma PCN, tem um monte de informações por trás que precisam acontecer. A avaliação, né, que é o que nos atinge mais diretamente, que a gente sempre fica muito ansioso e preocupado. Né? Tem uma série de subsistemas aqui, além de toda essa questão de fluxo, né, de triagem, de homologação, de vai para um lado, vai para o outro, vai em diligência, volta para um lado, que na hora que começou a rodar o ano passado, né, deu um monte de erro, porque tinha uma série de operações que a CAPES não sabia que era possível fazer. Assim, problemas de modelo de negócio que foram surgindo na hora que eu deixei de mandar e-mails e comecei a fazer isso no sistema. Né? Se eu posso alterar a proposta, eu não posso alterar. O coordenador de área pode homologar, o coordenador não deve, o diretor de avaliação faz o quê? Qual é o poder do CTC que tem dentro do sistema? Então, isso aqui envolve uma complexidade extremamente alta. Né? Como é que é feita a questão dos testes? Né? E o desenvolvimento, né, de um modo geral. É que muita gente acha que a plataforma foi colocada no ar sem ter feito testes adequados. Não, ela foi muito e é continuamente testada. Né? Então, a primeira parte são os requisitos. É a CAPES que define o que é que ela quer que tenha determinado modo, determinada funcionalidade. Ela modificou alguma coisa, porque houve uma demanda da comunidade, e vai lá e diz, olha, preciso que seja feito isso. A UFRN ia lá e fazia o desenvolvimento. Nós tínhamos uma equipe de testes interna, gente no banco de homologação, que a gente ia lá e testava aquilo. Às vezes voltava. Depois que a gente liberava, isso ia para a CAPES. A CAPES tinha uma equipe de testes externa à CAPES, contratada, uma fábrica lá, contratada apenas para testar os softwares, os sistemas que a CAPES bota no mercado. Depois disso, vai para a homologação. E, em seguida, que ele vai ser liberado. O que acontece é que, muitas vezes, nesse meio termo, alguém mexe em um outro sistema, mexe na Receita Federal, mexe no ISSN Registra, né, e isso acaba tendo alguns impactos. Né. A maior quantidade de erros que tinha era quando você sobe uma versão nova. Né. Subiu uma versão, aí o número de erros lá, ele sobe. Depois isso estabiliza rapidamente. Né. O nível de erro que a gente tem hoje na plataforma, ele é muito baixo, já está muito abaixo da média daquilo que é exigido pelo governo federal para os seus sistemas. Mas se bota uma versão nova, isso dá um pico. Né? O que precisa é que eu não posso botar uma versão nova em momentos cruciais. Né? Eu não posso botar uma versão nova quando eu tenho uma semana para fechar um coleta. Né? Porque aí vai dar erro mesmo, não tem como não dar, isso vai criar transtorno nos usuários. Né? Então, a interação com os sistemas. Né? Hoje ela conversa com o Lattes, né, que a gente alimenta, e isso também gera uma série de problemas que nós estamos tentando minimizar agora na fase 2, referente principalmente à qualidade da informação que nós colocamos no currículo Lattes. Não referente a mim, mas referente aos meus coautores. Né? A gente coloca informação lá no Lattes com sobrenome de pessoas que não existem no sistema. Né? Com os próprios corporativos e alimentação manual. Né? O que é que, na hora que a gente integrar com os sistemas corporativos, deve acontecer? Né? Basicamente, eu imagino que as universidades vão pedir para migrar projeto de pesquisa, porque não tem outra forma de migrar, não dá para migrar do CNPq,
e os trabalhos de conclusão, se eu tiver como registrar isso aqui. Porque o cadastro de um aluno, eu boto só o CPF dele, ele já coloca lá, digo, esse aluno de mercado a partir de agora. Ou seja, não é um trabalho grande que a gente precise fazer. Os nossos sistemas corporativos, eles exigem muito mais informação do que o próprio sistema da CAPES. Mas é a opção de cada instituição. Eu acho que os trabalhos de conclusão e os projetos de pesquisa vão acabar indo aí pelo sistema corporativo, né? Já está no ar um aplicativo mobile, né, da Sucupira, mas, em princípio, só para os pró-reitores homologarem e fazerem consultas, né? Ele está hoje só em iOS, né? E depois é que a CAPES vai liberar para outras plataformas e, provavelmente, para que os coordenadores também consigam, no final de semana, de madrugada, quando tiver com o iPad, no telefone celular, também fazer isso, né? Mas podem cobrar do pró-reitor que ele tem acesso. Eu já vi que ele achou no celular dele o aplicativo, né? Mas a gente bota Android, né? Não tem problema. Mas isso já está no ar. Primeiro, com o modo de consulta e homologação. A ideia é que ele vá sendo ampliado. É claro que não vai ter as mesmas funcionalidades da plataforma. Ninguém vai ficar conseguindo escrever textos aí, não é esse o objetivo, né? Mas se fazer consultas e homologar um aluno que matriculou, você está fora ali, rapidamente você consegue fazer e puxar algumas informações, né? Os erros, né? E que a gente tanto reclama que gera muito. Tem aqueles erros, aqueles ops, né, que aparecem lá, que hoje aparecem bem menos, né, só em alguns campos bem específicos, e os erros que a gente encontra ao enviar o coleta, que aparece uma lista de coisas vermelhas, e quando você roda a primeira vez, você dá um murro no teclado, né, porque acha que não vai conseguir resolver aquilo, que aquilo é um absurdo, e quando você vai começar a olhar, vê que são coisas bobas, né, que não deveriam ser corrigidas, mas precisam por outros motivos. Né. Por que é que... Diga, professor. Corrigido toda aquela lista, ele roda de novo e vem uma outra lista. E o que me deixa mais bravo ainda é quando ele vem um aviso que eu tenho que corrigir um erro, que eu não consigo corrigir. Porque ele entra pelo CPF, e aí eu tenho que ou saco todas as informações e começo do zero, ou eu não consigo corrigir, porque eu estou com uma situação dessa. Eu não consigo corrigir. A gente vai corrigir daqui a pouco. A gente senta aqui para a gente corrigir. A gente olha. Isso acontece. Isso é 2013, é? 2013, né? Não, 2014 já foi. 2013, agora 2013. Vamos tentar corrigir hoje, ó. Já mande a minha vinda aqui, já valeu a pena, né? Por que é que acontece esses erros? Ó? A tendência é que isso cada vez mais desapareça. São problemas de consistência nos dados que a gente coloca na plataforma. Eu preciso relacionar esses dados. Muita coisa ainda é resultado da migração do cadastro discente e dos dados do coleta de 2012. A maior parte desses erros se refere a projetos de pesquisa, né? Por que projeto de pesquisa? Porque era informação que eu colocava lá no coleta e que não tinha verificação nem relação nenhuma, era só campo, texto, né? Na hora que eu puxo isso para a plataforma, eu digo que aquele aluno está naquele projeto, eu preciso que o período de vigência do projeto seja pelo menos compatível com o período que o aluno está matriculado no programa, que eu não tinha essa verificação antes. Ou seja, aparecem ali alunos alunos de graduação que estão matriculados lá desde 90 e alguma coisa, porque um coordenador há muito tempo atrás colocou, o aluno já concluiu, não fez mestrado, foi embora fazer outra coisa, então ele não precisou matricular ele como aluno de mestrado e ficou, né? E aí, na hora que você coloca as datas lá, ele identifica, ó, esse aluno não está na base, eu tenho inconsistência. Eu ia lá e colocava que aquele projeto era financiado. Por quem? Pelo CNPq.
mas eu escrevia que era CNPq, eu escrevia o que eu quisesse ali. Hoje eu preciso cadastrar quem são os financiadores, quais são os editais e relacionar uma coisa com a outra. Esse dado eu não tinha como relacionar sem não gerar um erro para que o coordenador vá lá, entre e consiga corrigir. A maior parte dos erros de projeto de pesquisa, teve uns erros que não deveriam aparecer, mas depois eles subiram e corrigiram isso, né? É a questão do vínculo, né? Eu sou aluno de mestrado em 2013. 2012 é da maior parte. Tudo bem, 2012. Terminei em 2013 e em 2013 mesmo eu comecei o doutorado, né? Só que aí o vínculo que eu tinha naquele projeto era o meu vínculo como mestrado e não como doutorado. Eu preciso colocar os dois. Eu preciso ir lá e dizer o seguinte, olha, durante o meu mestrado eu estive vinculado a esse projeto de pesquisa até essa data. Essa data tem que ser, no máximo, a data em que eu registrei que o aluno defendeu. No dia seguinte, ele pode ter entrado como doutorado. Então, vai aparecer o nome dele 2 vezes. Uma como discente de mestrado e outra como discente de doutorado. Tem professores que estão no projeto que já foram descredenciados e retirados. Mas só que eu não tirei lá do projeto. Ele diz, olha, esse cidadão aqui não é mais professor do programa nesse exercício. Então, eu tenho que entrar lá e dizer, olha, ele terminou lá. E isso gerou uma série de erros. A tendência é que isso vá diminuindo, porque eu não vou mais migrar esses dados. Ou seja, o que eu tinha que corrigir era 2013 e um pouquinho de 2014, mas os dados de 2015 já estão entrando nos dados corrigidos. Os projetos novos que eu já coloco eles totalmente vinculados, né? Diga, professora. Diga. Ele é participante externo. Ele como participante externo. Qual é o problema? Não é um problema, mas qual é a questão do entendimento? É que lá no sistema offline, tinha uma figura de egresso, que eu dizia que ele era egresso. Ele deixou de ser aluno em 30 de dezembro de 2015, mas a publicação dele saiu no ano seguinte. É natural. Só que ele não é mais aluno, então ele passou a ser participante externo. Quando eu puxo o relatório para a avaliação, quem está avaliando vai ver que esse participante externo defendeu no programa no tal dia. E vai aparecer um asteriscozinho ali em cima, dizendo para ele, olha, esse aqui pode ser considerado um participante externo, um egresso, que acho que a CAPES definiu que seriam 3 anos, né, para todas as áreas. Eu acho que são 3 anos, não sei se são 5. São 3, né? Mas tinha área que definia que era 5. Né? E aí isso ficava a critério de quem informava. Uhum. Isso. CPF. Todo mundo está rastreado pelo CPF. Sim. Mas o que a CAPES está avaliando é o egresso do seu programa. Porque ele tinha uma matrícula, o CPF dele estava matriculado como aluno, discente ali. Isso. O de 2012, eu acho que ele está assim, por causa do que eu puxei todos os alunos que estavam, foi puxado de 2012. Pode estar bastante, mas ele estava. Né? Ele deve estar na base lá. Né? Porque ele foi puxado do cadastro discente. Ou seja, o cadastro discente foram puxados os dados mexidos até 31 de janeiro, até uma data lá de 2013, ou 2014. Não, janeiro de 2014, eu acho. Então, isso foi migrado. Se ele alguma vez apareceu, mesmo em 2012, no coleta de 2012, ele puxou. Pode ser que os dados deles estejam inconsistentes, mas eu acho que não, porque até os trabalhos de conclusão foram migrados. Alguém levantou? Diga, professora. Um asteriscozinho.
Não, provavelmente não. O que deve acontecer com os egressos, professor, é o seguinte, ó, não é eu pedir para que o programa informe, mas eu já identificar ele e aparecer um asteriscozinho lá, porque na hora que eu cadastro ele no ano seguinte como participante externo, e ele estava cadastrado nos últimos 3 anos como aluno do programa, ele é egresso. Então, o sistema deve marcar automaticamente isso. Ah, quando eu cadastro... Não, mas o dado que eu vou puxar não é dali. Né? É o CPF, é a matrícula dele no programa. Né? Ali eu quero saber de onde é que ele se formou, né? É. Ah, tá. Sim. Tá, entendi. Aham. Sim. O que ele deve puxar é o dado do egresso do aluno que estava matriculado, que tem uma banca de conclusão registrada ali na plataforma, no seu programa. Esse deve ser o seu externo, o seu egresso. Não tem, mas vai ter no painel do indicador, você vai ter. Vai. Sim. Os dados da banca, professor, não deveriam ter sumido, deve ter algum problema específico. Né? Seria interessante tentar relatar isso, que eu passo para os meninos para eles buscarem. Né? O que acontece muitas vezes que a gente acha que sumiu é quando se detecta um erro de imigração muito grande ou que precisa fazer alguns ajustes, eles pegam, rodam lá um script no sistema, aí mexe em data. Na hora que mexe em data, você acha que o dado sumiu, né? E que não sumiu. Mas aí, relatando direitinho, eu consigo que eles olhem no banco e identifiquem, ó, isso aqui realmente estava, e eles puxam para corrigir. Né, assim, alguns dados de produção científica, isso a gente sabe que foram perdidos por outra questão, que era o serviço do CNPq. Mas o dado que está registrado no banco, a gente tem ele lá. O que muda, às vezes, são as datas, aí você não consegue localizar. Diga, professora. É, eu entendi. Mas se foi o coordenador de área que disse que ele vai ler o último ano, né? Ele está assumindo essa responsabilidade. É ele que está dizendo, não sou eu, né? Mas veja o seguinte, o que é que aconteceu lá? Aquele texto qualitativo lá, qual é a ideia daquilo? Eu fiz lá em 2013 e mandei, vai estar guardadinho lá. Aquilo não tem relação nenhuma, ou seja, não me dá inconsistência nenhuma de absolutamente nada. Né? É um texto, é um campo que eu vou lá e preencho. Aí nós mandamos em 2014.
Depois, aí você foi lá, o texto de 2013 estava lá, e você melhorou o texto de 2013. Né? Tirou algumas coisas, acrescentou outras. Aí mandamos 2014. Aí a CAPES abriu o reenvio de 2013 para fazer. Isso não é uma operação normal, está reabrindo coisas para trás. Quando a gente reabriu em 2013, né, aquele campo lá permaneceu de 2014, simplesmente porque não foi dado carga. Né, e aqueles dados não iam ser modificados na base. Né, porque qual é o que dá erro? São os dados relacionais. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Né, estou dizendo agora, isso não estava escrito em lugar nenhum. Aí, o que é que aconteceu? Começaram a ter um monte de dúvidas, e a CAPES mandou um documento dizendo como é que era para fazer. Não, tu pega aqui, bota no Word, aí pega um novo e só... Uma operação meio complicada que talvez tenha gerado mais dúvidas ainda. E agora, quando ele abriu agora, eu tenho lá o ano, né? 13, 14 e 15. Né? Que não era necessário abrir aquilo lá, porque o que eu estou arrumando nos dados não é bem aquele texto, né? É participante externo que não existia, é uma banca que não estava bem cadastrada, é um projeto de pesquisa que estava com problema de financiamento. Não é aquele tema, mas eles abriram para 13, 14 e 15. Você consegue mexer naquele texto. Né? Mas o texto não está repetido, né? Está lá separado, 13, 14, 15, 15 se o Serral colocou. Mas era igual? Então ele puxou de um ano só. E vocês notificaram isso para a CAPES, Paulinho? Notificaram isso na CAPES? Eu não lembro de ter visto nenhuma notificação de que ele estava puxando o dado de 2013. Mesmo quando você muda o ano lá? É? Tá. Isso não deveria ter acontecido. Acho que eles sabem, né? Mas agora, se ele disse lá para todo mundo que o que vale é o último ano, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Eu estou avaliando um relatório quadrienal, ou seja, o de 2015 deve ter alguns campos de fechamento de tudo aquilo que aconteceu. Né? Eu não acredito que os avaliadores vão ler 13, 14, 15 e 16 para encontrar. Ele vai ler o último e vai trabalhar com estatística do resto. Né? Mas eu posso pedir para os meninos olharem se houve alguma demanda e se alguma tarefa foi aberta no sistema para fazer essas correções. Não era para ter sumido os textos. Isso não era para acontecer. O que eu imagino que as áreas vão indicar aos coordenadores é que, olha, nos dados de 2016, e talvez até solicitem que seja colocado algum campo adicional, lá aquele é fácil você abrir, olha, coloca aqui um resumo daquilo que aconteceu no quadriênio. Né? Isso é fácil de fazer, eu imagino que vá nesse sentido, mas depende dos coordenadores solicitarem ou não. Né? Abrir um campo ali, da forma como a plataforma está montada, é extremamente fácil, não tem nenhum problema, não dá erro nenhum, como mexer no tamanho do campo, lá também não tem nada de complicado na plataforma. Eu acredito que a CAPES vá mais ou menos nesse sentido e deve informar isso lá na frente, quando vocês forem colocar os dados de 2016, que é o dado de fechamento do triênio. Né? Não deveria. Não deveria. Não é para ser alterado. Né? Você mandou já? E manteve? Então sim, mas isso que é para acontecer. Sim, sim. Aí você vai só somando o... Para evitar esse tipo de... Sim. Exatamente, porque eles salvam no outro, né, providencial. Isso não é uma crítica, não. Não, mas é verdade, eu também faço isso. Isso a gente faz com qualquer coisa. Faz com banco, faz com investimento. Eu tenho dois comentários.
Não, pode ir falando, professor. Para mim não tem problema, não. A gente vai... O primeiro é o seguinte, com relação aos egressos, né, aí que a gente está comentando, tinha uma informação, se não teve, eu fui na esperança, mas eu estou mexendo em 2015, porque a nossa Provetoria está pedindo para o relatório de gestão. Tá. Bom, obrigado, Fábio. A gente quer encerrar na universidade o relatório de gestão, é aquilo que você, que você frisou, né? Tanto os ingressantes como quem está defendendo, antes de entrar de férias, atualiza tal, constantemente, aquela coisa toda. Não teria possibilidade de, eu estava lançando agora, terminei as defesas de 2015, fulano, defendeu, data da defesa, banca, pá, Deus te abençoe. Automaticamente, por default, ele já se torna egresso, porque se a CAPES já coloca ele por 3 anos como egresso, aquela história, ele publicou 1 ano depois, 2 anos depois, aquilo tem vínculo com a produção do programa. Até porque uma coisa que estava nas minhas 8 perguntas de manhã para o Valdir, né? E não deu tempo, né? Tem periódicos que a gente está submetendo e demora 1 ano e tanto. Isso, como consequência, até é um indicativo saudável do crescimento da pós-graduação no Brasil. Mas, enfim. Então, assim, fulano formou-se, por default, você pode ter a opção de marcar como não, o cara vai embora, tal, não sei o quê, né? No ano seguinte, por default, não, assim, ele defendeu no dia 4 de dezembro de 2015. A partir do dia 5 de dezembro, ele já é externo. Não, do ano seguinte, porque a avaliação é por ano. Não, tudo bem. Então, ele já aparece como externo. Porque, assim, ele de repente foi fazer doutorado em outro programa, mas ele gerou uma publicação comigo, que foi orientador, tal, não sei o quê. Então, ele já está ali. Isso poupa, eu acredito que computacionalmente não seja muito complexo de fazer, e poupa um trabalho enorme. Né? Isso é fácil de fazer, eu acho que ninguém nunca sugeriu, mas seria interessante. No ano seguinte à defesa, ele é automaticamente cadastrado como participante externo. Pode até abrir um boxezinho lá, você deseja que ele não seja? Sim, não, talvez, sei lá. Mas o default seria isso. Já que a própria CAPES coloca, olha, esse cara durante 3 anos vai vincular eventuais produções contigo, né, que orientou no programa. Tá lá. A segunda coisa é o seguinte, com relação a esses boxes qualitativos, né? Claro, cada área no seu documento, ela determina, né, os baremas de avaliação, né? Diz, olha, no caso, a gente mestrado profissional na área de ensino, então tem a questão do produto educacional, aquela coisa toda que tem um peso considerável na avaliação do programa. Então, nas nossas reuniões diárias, né, essa que a Rosemary citou até em agosto, a gente sempre ajusta, olha, tantos por cento da nota do programa, o que é que vai ser avaliado, né, os aspectos qualitativos e quantitativos também do produto educacional, aquela história do impacto que o Valdir falou, tal, né, onde está sendo usado, tal. Então, nos relatórios dessas reuniões de acompanhamento, que vão gerar, né, agora, já em 2016, o documento de área, há uma série de instruções, né, sobre o produto educativo. Aí, quando a gente vai inserir na Sucupira, né, só tem aquele box lá e tu tem 32 mil caracteres. Aí, assim, sabe o que é que eu sinto falta, às vezes? De poder anexar um documento. Né? Chegar ali e falar, foi organizada uma conferência, anexar alguma coisa. Eu não estou dizendo assim, tem que ser obrigação, que aí meus colegas já estão dizendo, está arrumando serviço para a gente, vamos matar o cara. Né? Mas, assim, você ter essa opção, né, de modo a não ficar só naquele texto, porque aí o temor que eu tenho, sabe, é resvalar um pouco, involuntariamente, claro, né, para a subjetividade. Né, de forma involuntária. Eu não conheço o programa, estou lá avaliando e é aquilo que eu estou lendo, é a ferramenta. Né? Então, de repente, poder anexar alguma coisa para enriquecer esse aspecto qualitativo. Né? No caso das áreas que definiram, olha, mestrado profissional, produto educacional, precisa disso, disso e disso. Aí, de alguma forma mais consistente, eu poder colocar isso de forma qualitativa na plataforma. Sabe, o impacto dele, né? Foi para a rede municipal, foi para a rede estadual, né, Rosemary? Tudo isso que a gente discute lá, né? Então, seria importante a gente ter isso de forma qualitativa, claro, mas também um pouquinho quantitativo, sabe? Pode, olha, lá naquela aba de proposta, isso é difícil acontecer, porque a lógica ali é outra, é só texto mesmo, né? Aquilo pode ser modificado a qualquer momento. Agora, a deliberação que a gente tem é que aquilo deve servir para todo mundo. Né? Assim, eu não devo ter um campus diferentes de coleta para áreas diferentes. Né? Mas talvez lá no campo de trabalho de conclusão, né? Além... Hoje, para mestrado profissional, ele já permite lá que você coloque um produto. Isso. Mas talvez eu possa abrir para que você coloque vários. Né, e sai anexando, desse mestrado aqui eu tive isso, isso, isso e isso. A minha sugestão, né, quando a gente... minha sugestão, quando a gente lança a defesa agora,
né? Tá lá com o trabalho de conclusão, aí geralmente a dissertação, tal, não sei o quê. Só que o mestrado profissional, ele pode ter a dissertação e o produto. Ou só o produto. O produto tem que ter a dissertação. Então a gente coloca a dissertação, aí eu notei que já está aparecendo um caminho lá para você colocar, anexar a produção, pode ser um artigo, sei lá. Então, aí geralmente, isso que o Valdir falou de manhã, eu já vinha fazendo, não, produção técnica. Aí, na produção técnica, colocar mais uma opção lá, daquela primeiro campo que a gente já está, produção técnica, o que foi que você fez? Ele fez, isso. Produto educacional. Que aí você não está... Porque se a gente for fazer uma interface para cada área, e a vida de todo mundo vai virar um inferno, né? E você mais ainda, diga de passagem. Não, aí você não consegue coletar os dados e gerar... Exatamente. Mas colocar mais um item lá. Produto educacional. Que aí o cara chega, opa, isso aí, proposta do programa. Isso aqui é um mestrado profissional, né? O cara defendeu a dissertação e a banca também apreciou o produto educacional. E aí na interface lá, na tela que vai abrir, olha, tais aspectos são relevantes. Isso facilitaria bastante a avaliação e também a inserção, né? Muito fácil de fazer. Tá. Mas quem tem que demandar isso é a área que tem que demandar a DAV. Aí a DAV joga isso no CTC ou então passa, mas tecnicamente isso não tem problema. Essa questão de produção técnica, acho que o Valdir falou um pouquinho, né, aqui no início, que tem um grande problema que é o seguinte, né? O que é a produção técnica e o que é que eu devo coletar de informação de produção técnica? Isso passou-se quase um ano no CTC discutindo. Foi a última funcionalidade que a gente abriu lá na plataforma, porque não se chegava no consenso de que o que eu devo coletar, né? Vamos coletar a produção técnica? Vamos. O quê? Que informações, que campos, de onde é que eu vou buscar isso, né? De uma maneira que seja uniforme para todo mundo, né? Ou seja, que eu não vai encher de informação desnecessária, mas também que, de acordo com a avaliação de cada área, eu consiga ter as informações mínimas, né? E não se chegou num consenso em tempo hábil. Também a decisão que a gente tomou na época com o professor Lívio foi, vamos copiar o que está no Lattes e ver o que acontece enquanto o CTC discute, né? Que foi o que foi feito. Aquilo que o Lattes entende, a gente replicou aqui. Hoje já mexeu-se bastante, né? Eu imagino que com esse GT, essas conversas na CAPES, isso vá sendo refinado, né? Mas é importante definir o que é que exatamente eu preciso coletar. Que foi o mesmo problema dos livros, né? O livro tem lá o L1, L2, L3, L4, e cada área tem uma maneira diferente de avaliar e de coletar as informações. Mas eu preciso de algo que seja livro, eu vou ter que ter essas informações para todo mundo. E também não está pedindo campos que não sejam úteis, né? Ou seja, quantas páginas tem um livro, né? Eu não sei se alguma área olha quantas páginas tem um livro, qual é o espaçamento entre linhas, né? Mas chegaram propostas nesse sentido, né? E no livro se chegou mais ou menos a um consenso que eu não tive ainda uma resposta de que, isso que está sendo coletado é adequado ou não é adequado. Porque o que acontecia é que cada área avalia livros de uma maneira diferente, né? E completamente diferente, com parâmetros completamente diferentes. E cada um tinha um sisteminha que a área ou rodava via um Excel, ou o coordenador de área pediu para alguém fazer um negócio bem simples lá, que rodava de uma maneira diferente e gerava alguns dados. E todo mundo queria que o seu sisteminha fosse implantado na Sucupira para os demais. Não, mas você querer, você pode, né? Não dá. Né? E aí foi feito algumas reuniões, saiu um documento no final lá do CTC, que foi o que a gente colocou na plataforma. Eu não sei se isso que a gente está coletando atende a todo mundo, mas o ideal é que as áreas não precisassem ter um sistema por fora que eu pegasse informações da Sucupira, jogasse aqui para fazer algumas continhas e me dizer se aquele livro deve contar, não deve, L1, L2, L3, né? Ou seja, não deveria precisar disso. Mas chegar nesse consenso não é assim algo muito fácil. São 48 áreas, cada uma com um pensamento diferente. Essa unificação, ela dá E a gente tem que entender que cada uma tem características diferentes e que a gente não pode querer que você se adapte completamente a outra, mas tem que ter uma certa flexibilidade nisso. Então, eu acho que o importante é que a área faça essa demanda à DAV. Tecnicamente, não tem assim grandes problemas de se fazer, né? Mas tem que ser a demanda tem que ser feita via DAV. Né? E normalmente eles têm
tem avaliado, joga no CTC, escuta a opinião e, se não tiver assim, um grande impacto nas outras, eles normalmente pedem para implementar. Né, que agora são eles mesmos que implementam. Né? Deixa eu ver aqui, ó, como é que está meu... O relatório anual, né, que é o que a gente... Esse reenvio de 2013, né, por que é que foi aberto de novo? Né? É que a expectativa que a gente tinha, né, pelas reclamações que a gente tinha dos dados de 2013, é que todo mundo ia mandar de novo 2013. Isso não aconteceu. Não. O ano passado, o primeiro. O primeiro. Foi muito abaixo da expectativa da CAPES. Porque programas não mandar sempre existiu. Né? Ou seja, mesmo no coleta offline, sempre tinha um percentual de programas que não mandavam o coleta no prazo que deveria. Como era feito depois, eu não sei. Né? Mas em 2013, a gente, quando abriu para mandar, era para tirar as inconsistências. Nem todo mundo mandou, por isso precisou ser reaberto de novo. Eu espero que agora todo mundo mande, ou que seja um percentual alto, senão vai ter que ir lá e puxar os dados. Né? Por que a CAPES exige isso? Né? Apesar dos dados estarem online. Já a qualquer momento eu posso ir lá e ver o que tem e gerar o relatório. Quando o painel de indicadores estiver no ar, eu consigo comparar. Mas eu preciso definir alguma data para comparar todo mundo com os dados que estão naquela data. Né? Senão, se eu vou olhar um programa de engenharia mecânica aqui de vocês, com os dados de hoje, quando eu for olhar o da UFSC, que são os dados de uma semana lá na frente, assim, eu posso estar atualizando. Então, isso não é razoável. Né? Quando a gente manda, ou seja, tira as pendências, tira os erros, a Pró-Reitoria olha, ela pode retornar, se encontrar alguma inconsistência, para você gerar erro de novo. Né? Ou ele pode mexer também nos dados para gerar erro, né, só para lhe dar trabalho. Isso pode acontecer também. E a Pró-Reitoria homologa. Diz o seguinte, ó, esses dados aqui que eu estou informando são os dados que conferem com os registros dos dados. Eu posso auditar esses dados. E isso é gerado um relatório e colocado lá no banco de dados de maneira separada lá para avaliação. Eu continuo mexendo nos dados. Ou seja, mesmo depois que eu mandei o 2014, se eu quiser alterar algum dado lá, fazer alguma correção, eu posso. A plataforma está aberta. Ela vai estar para o público com aquela informação, mas ela não vai ser utilizada na avaliação, vai ser utilizado os dados que você mandou. Então, eu sempre consigo corrigir, a plataforma está aberta, eu consigo mexer dados lá de trás até hoje. Né? Mas o dado da avaliação vai ser aquele que foi congelado naquela data com a homologação. Né? Isso tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque já tem gente fazendo aplicativo para extrair os dados da plataforma e dar a nota de programa. É sério, né? Já rodou ali o Ravi, uma vez o pessoal da CAPES mostrando, que eles pediam até a CAPES isso, né? O dado está público, lá eu entro, gera uma planilha de Excel, pego os documentos de área, gera um softwarezinho e dou uma nota prévia. Né? Sim, mas tem tudo, né? Tem de tudo, né? Mas tem gente que perde tempo com isso, né? É por isso que o calendário, olha, tem essa possibilidade aqui de você homologar e voltar, né? O que eu sugeri uma vez para a CAPES, não sei se vai ser feito agora, é que no lugar de ser uma data, sejam duas, né? Ou seja, eu pego uns dados, algumas coisas ali no meio do ano, e depois eu pego lá na frente, né? Porque eu passo a ter uma informação mais precisa, né? E não gera uma pressão muito grande, porque a gente tem que levar em consideração também que coordenador de pós-graduação não é aquele cidadão que não tem o que fazer. Né? Assim, ele está sempre muito ocupado e sempre vai deixando algumas coisas lá na frente por conta da pressão de outras coisas. Né? Na hora que eu boto um calendário, boto uma responsabilidade de uma quantidade de informações muito grande uma vez por ano, aquilo pesa. Né? Se você diluir um pouquinho as informações, isso facilita para a CAPES, facilita para quem está inserindo, e eu posso corrigir isso a qualquer momento, na hora em que for necessário. Né? Eu não sei se isso vai ser agora ou só para o próximo quadriênio. Né? O que é que foi feito, né, na etapa 1, né, da Sucupira? Maio de 2012 a setembro de 2015. Eu coloquei aqui só os principais módulos, né, ou funcionalidades que a gente liberou para a CAPES. Né? O Coleta, o Qualis, o módulo CTC, a PCN, a versão mobile, né, um sistema que conversa com o SAC, o SNPG. Então, alguns módulos foram desenvolvidos e foram entregues
para a CAPES. Agora isso é responsabilidade da CAPES, não é mais responsabilidade da UFRN. Né? Nós não temos mais responsabilidade de mexer em dados de coleta, de APCN, isso é equipe de manutenção da CAPES. A CAPES contratou especificamente para isso. Né? Veio a etapa 2, né, que começou agora em outubro, que aí é responsabilidade da UFRN. São novos módulos que a CAPES demandou. Né? O Qualis Artístico, né? Que eu não sei se vocês têm algum programa na área de educação artística, música, né? Mas é uma demanda antiga e completamente diferente do Qualis Livros e do Qualis que a gente conhece, ou do Qualis de eventos. Isso foi demandado, isso está sendo feito um modelo completamente novo aí para o Qualis Artístico. Né? Uma integração com o sistema de bolsas no exterior para você conseguir avaliar melhor a internacionalização dos alunos. Né? Hoje a CAPES não sabe quem é que foi, né, pelos sistemas. Hoje quem foi para o exterior, em que bolsa ficou aonde, se aquilo resultou em publicação ou não. Então, as bolsas para o exterior implementadas pela CAPES devem começar a passar aqui na Sucupira. As bolsas da OAB, da Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, Prof. Mato, Prof. Letras, Prof. Química, Prof. Física, né, devem começar a passar também pela Sucupira. Né? Vai ter que ter uma relação com a Diretoria de Educação Básica. O mural de comunicação, que o Aldir falou rapidamente aqui de manhã. E o principal é esse painel de indicadores, que ele consiste basicamente em conseguir extrair os dados que nós colocamos na plataforma e gerar alguns indicadores dinâmicos para que o coordenador do programa acompanhe como é que estão os indicadores do seu programa, o pró-reitor consiga acompanhar, os coordenadores de área consigam acompanhar. São 14 ou 15 que foram passados para a gente, que a gente chamou de indicadores mestres, né? Que são os principais. E dali vão ter alguns derivados, porque cada área calcula um detalhezinho a mais de uma maneira diferente. Aí ele vai conseguir calcular. Mas isso daqui é que é a grande demanda que a gente tem, é o painel de indicadores e a integração com os sistemas corporativos. Mas o primeiro a ser entregue vai ter que ser o painel. O sistema corporativo ele vem depois. Né? Ou seja, eu preciso extrair os dados adequadamente da plataforma. Então, isso é responsabilidade da UFRN. E o principal, né, que é entre etapa 1 e etapa 2, a gente está modularizando o sistema para permitir que eu consiga desenvolver sem causar nenhum dano no que está em produção. Né? A equipe da CAPES continua trabalhando, que nada do que a CAPES fez foi contratar 5 pessoas da minha equipe na UFRN e levou para a CAPES. Isso significa dizer que eu tive que repor lá. Né? Mas faz parte. Né? Não dá para você fazer uma licitação e botar gente que não conhece a arquitetura que estava no desenvolvimento. Ou seja, o atraso que isso ia ser era muito grande. Ela pegou os melhores meninos, teve um que tinha saído, estava em Recife, eles foram lá em Recife e contrataram, levaram eles para a CAPES. Né? Ou seja, então, eles vão subir versão de vez em quando, com as alterações que eles julgam necessárias. Agora vem lá a questão do bolsista PQ, que ele está puxando o CNPq, do PQ, ou seja, todas essas alterações e o boletim Sucupira que vocês recebem são feitos hoje pela CAPES. Mas eles estão subindo e na hora que a gente começar a entregar os módulos para colocar em produção, vai subir versão também da gente. Então precisa ter uma conversa muito boa ali, mas as coisas têm que estar bem separadas, 2 ambientes completamente distintos, para que algo que a gente faça no desenvolvimento não altere o que está em produção. Que era um dos problemas que a gente sempre tinha, que eu estava desenvolvendo um módulo de coleta e o APCN estava no ar. Então, alguma coisa era demandada no APCN, na hora que você corrigiu no APCN, ele tinha um reflexo no módulo de coleta que estava no ar. E a mesma equipe estava fazendo as duas coisas, ou seja, nós estávamos dando manutenção e desenvolvendo os novos módulos. Né? Então, isso foi separado. Essa tarefa aqui não é de separar esses módulos, não é assim muito fácil. Né? Mas elas estão quase concluindo. Acho que até o final do ano a gente entrega o modelo para a CAPES validar e começar a trabalhar de maneira mais independente. Né? Nessa etapa 2, né, vem o mural de comunicação nos perfis de acesso, que devem ser um pouquinho ampliados, em que a CAPES vai colocar assim, aquelas páginas, aquelas informações que estão nas páginas dos coordenadores de área, ele já deve aparecer direto quando o coordenador entra na Sucupira, as principais notícias, os principais boletins, ele já vai aparecer
ali, e o coordenador dela pode colocar informações específicas para os programas da sua área, né? O painel de indicadores, que é o que eu falei que é o principal, né? A extração dinâmica dos relatórios, dos dados do sistema, né? Isso está se fechando já qual é a tecnologia que vai ser utilizada para que a gente consiga acompanhar e ver os indicadores de forma dinâmica ali, da melhor maneira possível. Ou seja, o principal aí não é nem gerar os indicadores, é extrair os dados que nós coletamos de maneira adequada. Eu não posso ficar extraindo planilha de Excel para as pessoas ficarem avaliando. Ou seja, não tem sentido você gerar uma plataforma desse tamanho e, no final, você gerar uma planilha de Excel, ó, avalia aqui. Né? Não pode ser assim. Né? Ou seja, essa forma de extração é que vai precisar melhorar. Então, sim, sim. Sim, vai estar no painel lá. Sim, sim. Você vai ver o... Eu acho que você vai ver o do seu, mas vai estar no portal público também. Né? Agora, isso não foi fechado ainda, que nível de detalhe vai estar em cada um, mas vai estar para a sociedade também, para você, para o pró-reitor com os dados da instituição. Sim, sim. Sim.